Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Para a nossa devocional desta noite, a meditação na palavra do Senhor, eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias num texto bem conhecido, o texto de João, no capítulo 11, aquele momento na família de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro fica doente, Lázaro acaba falecendo, e nesse texto eu gostaria de tirar algumas lições, compartilhar algumas mensagens que esse texto tem para nós até os dias de hoje. Então eu convido os irmãos para que abram em João capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 17. 17 de João, capítulo 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Verso 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Maria, o Mestre está aqui e te chama, dizem outras versões deste texto. Marta para Maria: o Mestre chegou, o Mestre está aqui e ele te chama. E nessa expressão aqui, que eu quero me deter essa noite, nessa devocional com os irmãos, essa parte final aqui do versículo 28, essa fala de Marta para Maria: o Mestre está aqui e te chama, ele quer te ver. Vamos virar a página para trás aí, João 11, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. É o início dessa história. Aqui, quando nós começamos a ler, a partir do verso 17, nós pegamos no meio da história. Agora, João 11, 1 até o 3, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mandaram, bem importante destacar isso aqui, mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Não determinaram nada. Tu és nosso conhecido, tu és amigo da família, quando vens a Betânia, quando passas aqui nas redondezas, fica hospedado em nossa casa, venha logo, precisamos de você aqui, e não demore, não deixe meu irmão morrer.
Nós não vemos esse tipo de fala de Marta e Maria para com Jesus. O texto simplesmente diz que elas então mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus, quando recebe essa notícia, diz que essa enfermidade, essa doença é para a glória de Deus. E nós temos essa mesma situação aqui em João capítulo 9, versículo 3, quando apresentam a Jesus um homem que era cego de nascença. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou seus pais para que nascessem cego? Para que ele nascesse cego? E Jesus diz: olha, nem ele, nem os pais dele, isso aí não tem nada a ver com pecado, circunstância da vida, pelo simples fato de estar nesse mundo, nasceu cego. Mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Agora, Jesus repete aqui na capa, nessa situação de Marta, Lázaro e Maria, a mesma fala. Isso aconteceu para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, não é? E nós aprendemos isso muito bem com Jó. Os irmãos estão lembrados? Quando Jó perde a família, perde a saúde, perde os seus bens, e ele diz, quebrantado na presença de Deus, não é? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não grita, ele não fica bravo contra Deus, ele não abandona Deus. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esses textos da palavra de Deus, essas pessoas, essas histórias dessas pessoas, a história delas com Deus, estão registradas na Bíblia para a nossa inspiração, para a gente conhecer, para a gente saber o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto o nosso Deus é maravilhoso. É para a glória de Deus, diz Jesus ali, quando recebe a notícia da enfermidade de Lázaro. E então Marta volta, Marta tinha ido lá encontrar Jesus, chega em casa, e então a expressão que eu quero destacar, como eu já falei, ela diz para Maria: o Mestre está aqui e te chama. Para que o Mestre Jesus chama Maria também? Ele quer ver Maria também. Já havia conversado com Marta. Para quê? Meus irmãos, eu tenho aqui pelo menos, anotei, olhando esse texto, pelo menos 3 motivos, porque ou não, para que o Mestre está chamando Maria. Jesus está chamando Maria, e essa noite, quem sabe, Ele esteja chamando alguém de vocês, alguém de nós também. Irmãos, Ele chama para ouvir Maria, para ouvir você. Ouvir. Maria estava com o seu coração perturbado, Maria estava desorientada, o irmão ficou doente, o irmão morreu, Jesus podia ter feito alguma coisa, Jesus não chegou a tempo, ela tinha o que dizer, ela precisava falar e conversar com alguém, e nada melhor do que conversar com Jesus. Então Jesus chama Maria para ouvir Maria, o que ela tinha para dizer. Coisa maravilhosa isso, irmãos, nós sabemos toda manhã ou final de noite que Deus quer nos ouvir, quer ter uma conversa conosco, quer que nós abramos os nossos corações para Ele.
Tudo foi estragado lá no paraíso com aquela atitude de Adão. No final da tarde, Deus vinha estar com ele, e de repente aquilo tudo foi destruído, e Adão foge, se esconde, e Deus querendo ouvir Maria, para ouvir Maria, para ouvir a nós, principalmente naquele momento de aflição. Nós temos uma história muito interessante em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 22, um pai traz o seu filho para Jesus curar. E o homem chega na frente de Jesus e diz: mas se podes fazer alguma coisa, Marcos 9, 22, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas olha essa expressão que o homem coloca aí na sua fala. Ele diz assim: se podes fazer. E aí Jesus devolve com uma pergunta: se podes? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me. O pai fala, ele clama, e ele é ouvido por Jesus. Então ajuda-me, eu creio, me ajuda. Ele não vira as costas ali no desespero, também está desesperado, né? Os irmãos percebem tudo em família, né? As irmãs com o irmão falecido, o pai com esse filho também muito doente, falam com Jesus. Jesus queria falar, ouvir o que Maria tinha no coração naquele momento. Com certeza, irmão, Deus ainda hoje, essa noite, esses dias, quer ouvir você. Às vezes, quem sabe, você tem a sensação de que fala e Deus não está ouvindo você. Deus virou as costas para você. Você não pode direcionar a sua vida cristã pelas suas emoções, baseado nas suas emoções. Nossas emoções flutuam, não é? Então, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou, não adianta falar mais sobre isso com Deus. Deus chamou Maria porque queria ouvi-la. Eu quero garantir a você, continue falando, ou se não tem falado, fale. Deus quer ouvir você. Então aquele pai diz: eu creio, ajuda-me. Ele fala e Jesus então o atende. Uma segunda razão, irmãos, porque Jesus quer estar com Maria, porque o Mestre está aqui e chama Maria, é para chorar com Maria, com Marta. Olhem o versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Verso 35. Jesus chorou. Para chorar com aquelas duas irmãs enlutadas. Jesus chorou, irmãos, a Bíblia conta pelo menos 3 vezes. Certa ocasião, ele no monte, avista a cidade de Jerusalém, e o quanto aquela cidade o havia rejeitado. E o texto bíblico diz que então ele chora, olhando para Jerusalém. Em outra ocasião, Hebreus capítulo 5, verso 7, marque, verifique, confira esse texto. Jesus chora por ele mesmo. Dê uma olhada lá nesse texto. Hebreus 5, 7. E o terceiro momento no seu ministério que a Bíblia narra, não precisa ser apenas esses 3 momentos em que Jesus tenha chorado durante o seu ministério de 3 anos, ele pode ter chorado muitas e muitas outras vezes, mas apenas para destacar, é aqui, nesse momento, junto com Marta e Maria, para expressar
a humanidade de Jesus, não é? Então, a sua identificação conosco. Ele ficou cansado, ele teve fome, ele foi tentado, ele chorou. Então, se identifica com aquelas duas senhoras ali, Marta e Maria, aflitas, com aquelas pessoas tristes, chora junto com elas. É bom saber isso, irmão. Isso consola, conforta demais a nossa vida, nosso coração, lembrarmos que Jesus passou por todas essas situações e Ele se identifica conosco também. Essas situações todas que nós temos vivenciado, luto, momentos de tristeza, momento de indecisão, momento de angústia, sem saber o que fazer, de desorientação. Jesus está conosco, Ele vê essa situação e Ele chora. Vem aqui, Maria, vamos chorar juntos. Vamos passar juntos essa situação. E ainda, irmãos, um terceiro pensamento que me ocorre, olhando aqui para João 11, essa narrativa dessa situação, dessa família, por que Jesus chama Maria? Ele chama Maria para ela ver um milagre. O Mestre está aqui e te chama para que você veja um milagre, Maria. É isso que acontece. Olhem o que diz os versículos 43, aí embaixo mesmo, no capítulo 11 de João, versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Jesus orou, não é? E bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. E o milagre acontece de uma forma que aquelas duas irmãs não esperavam. Jesus ressuscita o seu irmão que já está morto. Quando nós lemos o Evangelho do Novo Testamento e encontramos aquele momento que Jesus vai a Nazaré, a sua cidade, e ele quer começar o seu ministério ali. Era a sua cidade natal. E ele vai na sinagoga. E então dão para ele o texto bíblico. Era um costume ali na sinagoga dar o texto bíblico para que alguém lesse e explicasse. Jesus pega o pergaminho e abre em Isaías 53, não é? O Isaías 53 é o Novo Testamento no Velho Testamento, falando de Jesus, quem era Jesus e a obra que Jesus veio realizar aqui nesse mundo. E então, depois de ler Isaías 53, ele explica o texto e diz, esse texto está se cumprindo hoje, aqui. Eu sou esse de quem fala o texto. Os religiosos ficaram indignados com Jesus e ele é expulso de Nazaré. E a gente não vai ver mais Jesus em Nazaré, na sua cidade, fazendo algum milagre. Não encontramos, vamos ver ele aqui, né, em Betânia, em Cafarnaum, em outras cidades, os evangelhos narrando milagres de Jesus, mas não em Nazaré. E, meus irmãos, queria dizer para você, guarda isso aí no seu coração, com relação a essa questão de milagre. Jesus só opera milagre onde houver fé, por menor que seja essa fé. Como desse homem que eu acabei de mencionar aqui, fé pequena, mas ele vem desesperado até Jesus, diz, eu creio, porque ele diz assim, se podes, né? Ele tem certa dúvida se Jesus podia ou não curar o filho, e Jesus pergunta, se podes? Então, por menor que seja a fé, Jesus vem e atende. Então, irmãos, milagres
não produzem fé. Se milagre produzisse fé, o povo de Israel, aqueles 40 anos lá no deserto, tinha muita fé, mas teria que ter muita, muita, muita fé. Quem viveu também nos dias de Jesus tinha que ter muita, muita fé em Deus, crer muito em Deus, se milagre produzisse fé. Pelo contrário, as pessoas queriam, na verdade, ver mais um milagre, outro milagre, para ter um mínimo de fé, então. E na maioria das vezes não tinham fé nenhuma. Então, irmãos, a fé é que produz o milagre. Não são milagres que produzem fé. Guarde isso no seu coração. Então, e eu quero ir mais longe com essa palavra agora sobre fé aqui, sobre milagre. Meus irmãos, eu posso, acho que com muita certeza, com muita garantia no meu coração, dizer aqui essa noite, nesse momento devocional, quando estamos lendo a palavra de Deus, vendo esse milagre naquela família, que todos nós, todas as nossas famílias estão precisando de um milagre pelo menos. Que aconteça um milagre pelo menos. Toda família tem essa necessidade. Seja na área da saúde, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na criação dos filhos, seja na questão de trabalho. Toda família precisa de um milagre. Às vezes todo dia, às vezes toda semana, estamos precisando de milagres. E nós precisamos então exercer a nossa fé, nossa musculatura espiritual, não é? Confiar que Deus está no controle. E Ele então chama Maria para que ela visse um milagre naquele dia. Então, se Ele está chamando você através dessa palavra também hoje, é para isso. Ele quer ouvir você, Ele quer chorar com você, com sua família, Ele quer fazer um milagre, que você veja um milagre acontecendo. Então, é um momento de exercitarmos a nossa fé. E em João, ainda terminando aqui, mesmo nesse capítulo 11, eu queria destacar ainda o verso 29, que diz que, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Quando Marta disse para ela, o mestre está aqui e quer ver você, e te chama, ela levanta e vai em direção a Jesus. Eu aprendi algo sensacional, maravilhoso aqui com essa atitude de Maria. Que o texto, inclusive, diz que os outros se levantam e vão com ela também, né? E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estavam num lugar onde Marta o encontrara, com a 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na também. Foram atrás de Maria. Ela se levanta e vai. As pessoas se levantam e seguem Maria. Irmão, se ela ficasse ali em casa, naquela sessão de autocomiseração, eu não sei porque Jesus não esteve aqui, eu não vou falar com Jesus, eu estou com raiva de Jesus, Maria, ele está me chamando, mas eu não vou, Marta já foi lá falar com ele, me deixe sozinhas aqui, eu quero ficar quieta aqui no meu canto, não me perturbem. Aquela sessão ali de se autoflagelar emocionalmente e não levaria a nada, não leva a nada, mas ela se levanta, ela faz a parte dela, e ela vai, e outras pessoas são incentivadas junto com esse gesto dela, e acompanham, e então, se ela não vai, ela perde a bênção, mas ela toma disposição, e pode ver na Bíblia, quem foi até Jesus e não foi abençoado. E vê se você encontra alguém. Não, levantou-se e foi. Saiu daquela situação ali.
E um outro detalhe interessante, irmãos, que eu queria destacar ainda, é o verso 21 e o verso 32. A fala de Marta e Maria é igual, as falas são iguais. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, lá no verso 32, confere comigo, irmão. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se tu estivesses aqui, elas acreditavam que Jesus poderia curar Lázaro. Se ele estivesse 4 dias antes, Lázaro enfermo, Jesus podia perfeitamente curá-lo. Porque elas sabiam que Jesus tinha curado muitas pessoas. Elas criam nisso. Tu terias salvado, curado ele. Elas acreditavam nisso. Só que elas não sabiam que Jesus estava ali com muito mais poder do que simplesmente curar. Ele ia e foi, e ele ressuscitou a Lázaro. Maravilhoso isso, irmãos. Então nós podemos crer que Deus tem poder e Ele nos surpreende, faz coisas maravilhosas, muito mais além daquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Ele tem os próprios caminhos dele. Lindo isso, maravilhoso demais, maravilhoso demais. E outra coisa que eu queria destacar é o versículo 41, irmãos. Isso é muito importante. Verso 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e fez o quê? Orou ao Pai. Se ele que era filho do Pai, filho de Deus, não fazia nada sem antes orar, quanto mais nós. Orou. Depois que orou, então, Lázaro, venha para fora. E então o milagre aconteceu. Essa atitude aqui eu destaco de Jesus orando antes de qualquer coisa, de fazer o milagre, só para eu analisar, o irmão analisar, a gente ver, nós vermos como vai a nossa vida de oração. E o que tem acontecido na nossa vida, e onde tem faltado a oração. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem uma experiência de conversão, entende muito bem isso. Quando é de Deus, quando vem do alto, quando é Deus que opera. Que exemplo Jesus nos dá? Orou antes. Pai, agora é a tua hora. Pai, agora tu vais operar aqui. É a oração, em resumo, do que Jesus diz ali em frente àquele túmulo. E ainda antes, queria destacar quando Jesus diz para os homens que estavam com ele ali no verso 39, tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra. Então, quem sabe hoje a pedra que atrapalha a nossa vida com Deus, nossas experiências com Deus, vermos milagres, situações se resolvendo na nossa vida, quem sabe a pedra possa ser a pedra da incredulidade. A gente acredita, mas não acredita muito. Não acredita muito. A pedra que tem que ser retirada, você sabe qual é. Aquela que tem atrapalhado. No caso aí, de Deus operar livremente na sua vida. E é interessante essa palavra também de Marta, né, naquele momento ali. Mestre, já cheira mal, porque é de 4 dias. Em outras palavras, ela está dizendo assim, Jesus, não tem mais jeito. Não tem, já cheira mal. 4 dias aí, já está. Não abram essa pedra, não tirem essa pedra, não. 4 dias. Esquece. Tirem a pedra. Tiraram a pedra e Jesus fez então aquilo
que Marta e Maria nem esperavam que acontecesse. E Jesus está, através dessa experiência ali com aquelas pessoas, ressuscitando Lázaro, porque ele tinha dito nos seus ensinos um pouco tempo antes, horas antes, eu sou a ressurreição e a vida. E agora, de uma forma didática, como um professor, de uma forma prática, ele mostra o que é a ressurreição. Ressuscita Lázaro. Então, eu sou, ele tinha dito, a ressurreição e a vida. E agora ele prova que ele tem poder sobre a morte. E quem morre em Cristo, quem morre com Cristo, vai ressuscitar um dia também. Porque naquele domingo de manhã, Jesus também ressuscitou. Esse é o grande ensino, por que desse milagre de Jesus? Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que Deus nos ajude. E se Ele está chamando você, se aproxime, fale com Ele. Ele quer chorar com você. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Eu posso lhe garantir isso, baseado aqui, olhando aqui para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra nessa noite. Vamos orar, irmãos, confiados que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é real, aconteceu e pode acontecer nas nossas vidas também. Abaixe a sua cabeça, vamos orar.